Muito bem, pessoal. Só para registro, são 16 horas e nós estamos começando aqui mais um plantão, aguardando aí os alunos para tirar dúvidas. Os alunos do primeiro, do segundo, por que não do terceiro do curso, né? Será um prazer trabalhar com eles também. Só para registro, estamos aqui, 16 horas e 4 minutos. Estamos aqui aguardando os alunos para o nosso plantão de dúvida, né, que acontece para os alunos de primeira, segunda e terceira série. Marcelo, eu vi um convite seu para a gente fazer aulas pelo Zoom. Se por acaso eu te mandar o meu ID de reuniões, você marcaria então para amanhã à tarde com os meninos, no meu horário de aula?
E aí, velho, boa tarde. Qual é a sua dúvida? Bom, nós estamos aqui para... Deixa eu só ver aqui qual é a dúvida sua, para a gente começar a responder. As atividades sobre o que vai cair no simulado. Tá, eu coloquei lá no simulado uma questão sobre nomenclatura científica. Aí você tem que saber, por exemplo, como é que é. São 3 características da nomenclatura que você tem que saber. Primeiro, tem que ser em latim. Segundo, tem que estar destacado no texto. Terceiro, essa nomenclatura ela precisa ter 2 termos, né? Um termo é o gênero e o outro termo é a espécie. Então, isso vai cair. Outra coisa que eu coloquei lá na prova para vocês, você é a primeira série, né? A primeira série também eu coloquei sobre... deixa eu ver aqui, para não falar alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui direitinho, para não passar uma informação meio torta para você. Bom, uma das perguntas é sobre o nome científico. E as outras 2 é sobre as doenças que a gente comentou aqui. Então, você tem que saber o nome da doença e o nome do agente causador. Lembra quais são as doenças que a gente comentou aqui? Por exemplo, vamos lá? Malária. Isso, Chagas, malária, toxoplasmose. Mais uma. Malária, Chagas, toxoplasmose. Se eu não me engano, isso. Aham. Mas essas 2 aí. Coloca mais uma, coloca toxoplasmose. E aí, isso, toxoplasmose. Agora vamos lá. A doença de Chagas. Você tem que lembrar o nome do agente causador da doença de Chagas. Começa com a letra T. Vamos lá? Chama-se Trypanosoma cruzi. A malária, o nome do agente causador, Plasmodium. E a toxoplasmose, o nome do agente causador, Toxoplasma gondii. Isso, então olha só. O Plasmodium é o agente causador da malária. O Toxoplasma gondii é o agente causador da toxoplasmose. Muito bem. E o agente causador da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Velho, se você guardar essas informações, agente causador da malária, agente causador da doença de Chagas, agente causador da toxoplasmose, e guardar também o nome científico,
Fala para mim, nome científico, quais são as três informações, as três características para você ter um nome científico. Primeiro, ele tem que ser escrito em latim. Segundo, ele tem que estar destacado do texto. Isso, pode ser em negrito, pode ser itálico, ele tem que estar destacado do texto. Também ele tem que estar com dois termos. O primeiro termo é o gênero, o segundo termo é a espécie. E quando ele aparece com três termos? Gênero e espécie. Quando ele aparece com três termos, ele pode ter gênero, subgênero e espécie, quando tiver entre parênteses. Tá? Se tiver um no meio do nome, um dos termos entre parênteses, esse termo é o subgênero. E se não tiver, se tiver três termos no nome científico, o primeiro é o gênero, o segundo é a espécie e o terceiro é a subespécie. É só isso, velho. Se você estudar a nomenclatura científica e essas doenças que a gente revisou aqui agora, isso. Subgênero sempre entre parênteses, tá? E subespécie nunca está entre parênteses. E aí, velho, ó, dá uma estudadinha nesse conteúdo e exercício da apostila lá, se você não tiver nenhuma dúvida. De boa, né? Vou revisar esse conteúdo da aula de hoje aqui. Vai que você está com algum conteúdo e a gente consegue tirar a dúvida agora. Aí. Então, na aula de hoje, nós falávamos sobre a apostila número 6. E a nossa apostila número 6 aqui, ela são os animais. Então, nós temos aqui um conteúdo novinho que está começando agora. Tá? Você pode acompanhar esse conteúdo seguindo a apostila número 6, está aqui. Só lembrando os exercícios da página 92 e 103. Quando eu voltar, eu vou dar uma olhadinha na apostila. Eu posso chegar lá e pedir para você, ou para vocês, né? Dar uma olhadinha na apostila, olhar quem fez, quem não fez. E aí, fazendo esse exercício aqui, também vocês estarão estudando aí para essa aulinha aí. Então, nós temos aqui, esse cladograma que você está vendo aqui, ele mostra todos os filos que a gente vai ter daqui até o final do bimestre aí. Então, a gente vai falar de porífero, vai falar de quinidário, só voltar aqui, ó. Porífero, quinidários, os platelmintos, nematelmintos, os anelídeos, os moluscos, até chegar no final, que são os cordados, tá? Talvez a gente mude um pouquinho essa sequência aqui, mas de qualquer forma a gente vai até o final aí, tá? Bom, na aula de hoje, quando eu comecei a falar de porífero, e aqui nós temos algumas características dos poríferos, né? Foi dito aqui que os poríferos são animais parazoários. O que significa isso? Eles não têm órgãos, não têm tecidos, eles não têm movimento.
Toda vez que o animal tem essas condições, ele é chamado de parazoário. Mas é o seguinte, é bem fácil de entender. Os únicos parazoários que a gente trabalha, os únicos que existem são os poríferos. Então, quando a gente mudar as características, a gente vai estar mudando de animal. Então, porífero é parazoário. O que significa isso? Animal sem órgão, animal sem tecido, animal sem nenhum tipo de característica que a gente vê nos outros animais. Assimétrico quer dizer que esse animal não tem possibilidade de a gente dividir ele em partes iguais. Não dá para dividir esse animal em 2 partes iguais, 5 partes iguais, não tem como. Então ele é assimétrico, ele não vai ter uma simetria. Não tem tecidos embrionários. Todos os outros animais, eles terão 2 ou 3 tecidos embrionários. E o porífero não tem nenhum. É um animal sem órgãos e sem sistemas. Como é que ele faz, então? Como é que ele se alimenta? Como é que ele circula os nutrientes no corpo dele? Para isso, ele vai ter células especializadas. E nessas células especializadas, ele tem coanócitos, ele tem amebócitos, ele tem porócitos, pinacócitos, ele tem uma série de células que são especializadas. E essas células especializadas, cada uma vai fazer o papel de um sistema. Por exemplo, nós temos aqui os coanócitos. Os coanócitos vão fazer o papel de um estômago. Só que ao invés de ser um estômago grande, a gente vai ter milhares de pequenos estômagos dentro dos poríferos. Então a água entra, na hora que a água entra pelo corpo do animal, lá dentro vai ter um conjunto de células que vai fazer a filtragem dessa água. E vai pegar o nutriente e vai mandar para o restante do animal através dessa célula aqui, ó, a amebócito. Lembrando que existe uma camada gelatinosa, uma camada externa, uma camada interna. E no meio das duas a gente vai ter uma camada gelatinosa por onde essa célula aqui vai deslizar lá dentro. Tá bom? Tá. Deixa eu só... Isso, legal, velho. Então nós temos aqui os porócitos. São células que vão formar o poro desses animais. Os porócitos, eles vão permitir que a água entre nesses animais aí. Essa apostila 6, que é uma apostila... Deixa eu ver a pergunta aqui. E aí, Nereu? Boa tarde. Tem alguma dúvida aí, velho? Fala pra gente. Eu revisei agora há pouco aqui as questões os conteúdos que vão aparecer lá naquela provinha, né? Só lembrando para você, nós temos aí... verdade. Eu tenho uma questão. Qual que é a questão que você tem? Pode perguntar aí, né? Pode perguntar aí. Página 97, questão 18. Deixa eu pegar aqui a apostila. Aqui, vamos lá. Questão 97, página 97, questão 18. A contaminação do reservatório de água de Santa Isabel, do Ivaí,
lá no Paraná, provocou 375 casos de toxoplasmose. A doença fugiu do controle das autoridades sanitárias do município, e de 9.154 habitantes, que teve 375 casos confirmados e 743 notificações. Essa doença pode causar aborto, deficiências neurológicas e visuais. Alguns gatos tinham um ninho na estação de tratamento de água da cidade. Aí vem. Aqui nós temos 1, 2 e 3. 1. A número 1, né, que seria a primeira pergunta. Na referida cidade pode ter sido provocada por contaminação do sistema de abastecimento de água. Os gatos encontrados na estação agem como hospedeiros. 2. Do causador da doença, que é o 3. Você vai ter que olhar aqui e achar a letra que completa o número 1, 2 e 3. Bom, o causador da doença é um protozoário. Então, se o causador da doença é um protozoário, aqui você pode descartar a letra E, que fala que é uma bactéria. Pode descartar a letra B também, que fala em bactéria. O que sobrou? Sobrou letra A, letra C e letra D. Agora vamos para outra. Ó, agem como hospedeiros os gatos, hospedeiros definitivos. Definitivos ainda não é a resposta, porque definitivo está na letra D, definitivo está na letra A, na letra B e na letra C. Agora aqui ele fala de epidemia, na letra A, fala de endemia, na letra C, e fala de endemia, na letra D. Definitivo, definitivo. Então, epidemia é um surto que começa e vai propagando rapidamente, tá? E a toxoplasmose não é uma epidemia. Por quê? Apesar de, nesse caso aí, os gatos estarem lá naquela estação que libera água, se a doença passasse de uma pessoa para outra, aí a gente podia estar falando de epidemia. Só que lá, de vez em quando, os gatos ali soltam alguns pelos ali. No pelo é que vai estar o cisto da transmissão. Então, nesse caso, é uma endemia. Endemia é um surto contido. É um surto que tem um endereço próprio. Nesse caso, esses gatos, eles vão ficar lá naquela região e na hora que alguém já percebeu que o gato é o problema, vai lá, tira ele, sumiu com aquele surto. Então, a resposta aqui seria endemia, definitivo e um protozoário. Onde a gente encontra essas três sequências, a gente pode marcar o X. Então, na letra A, epidemia, está descartado. A letra C, endemia, mas fala que o hospedeiro é intermediário, não é definitivo. Então, ó, letra D de doido, endemia, definitivo e o protozoário. Resposta letra D de doido, tá bom? Isso, letra B. Pode marcar um X aí. Mais alguma dúvida aí, velho? Nós temos mais uns 5 minutinhos de plantão ainda. Pode ficar à vontade. Vou fazer mais uma aqui. Vamos lá. Vamos fazer a questão... A questão 17 aqui, ó. A questão 17 fala que leishmaniose visceral está chegando às grandes cidades brasileiras. Doença altamente letal, que atinge cerca de 3.100 pessoas por ano
e mata mais de 90% dos casos se não for tratada. É uma pesquisa da FAPESP. Pode-se afirmar que essa doença é causada por... Então, a leishmaniose é causada por um protozoário que é chamado de Leishmania brasiliense. Tá? Então, vamos ver onde está a resposta aqui. Pode-se afirmar que essa doença é causada por um protozoário e é transmitida pela picada do mosquito do gênero Lutzumia. Poderia ser isso aqui, né? Letra A. Então, vamos ver, um verme? Não, não é verme. Letra C, uma bactéria? Não é. Letra D, um vírus? Não é. Letra E, um vírus. Letra A, causada por um protozoário e é eliminada através da saliva do mosquito Lutzumia. Pois é, meninos, as tarefinhas são bem fáceis e eu tenho certeza que essa matéria que está começando agora, essa matéria não vai ser diferente, né? É uma matéria bem fácil da gente acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Essa matéria vai cair na prova da semana que vem? Não. Na prova da semana que vem, já havia falado aqui para o Caio, para o Ciro, semana que vem a gente vai ter nomenclatura científica. Você tem que saber quais são os critérios para ter nomenclatura científica. Você lembra? Vai comigo. Tem que ter, o nome científico tem que estar em latim. Segundo, o nome científico tem que estar escrito destacado do texto. Ou seja, esse nome pode estar escrito em negrito, pode estar escrito em itálico. Ele tem que estar destacado do texto. E o nome científico tem que ter dois termos. Um termo é o gênero, que é o primeiro, e o segundo termo é a espécie. E aí, outra coisa que vai cair na semana que vem são doenças e os seus agentes causadores. A gente falou de malária, doença de Chagas, toxoplasmose, giardíase, a tricomoníase, foram várias doenças. Mas, pelo menos umas 3 doenças, é necessário que você saiba o nome do agente causador e o nome da doença. Vai cair só isso. Por exemplo, doença de Chagas. Quem é o agente causador da doença de Chagas? Tem que saber. É um protozoário. Tudo de marcar X, olha. Então, pode nadar de braçada. Então, quem é o causador da doença de Chagas? É um protozoário que tem o nome de Trypanosoma cruzi. Eu vou fazer 2 questões sobre doenças e uma questão sobre nome científico. A prova está bem fácil. Tá? É hora de ir lá e fazer um 10 lá, se você quiser. Não, não, não. O barbeiro, ele é o transmissor. O causador é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. Barbeiro não é causador de nada. Tanto é que, se você achar um barbeiro por aí, às vezes ele pode nem estar contaminado. Então, barbeiro, ele transmite quando ele chupa o sangue de alguém doente, aí ele pode transmitir para outra pessoa. Então, o que acontece é o seguinte: agente causador é o protozoário, é aquele bichinho que vai ficar lá no sangue da pessoa. Então, vai comigo. Doença de Chagas, agente causador, Trypanosoma cruzi. Malária, agente causador, Plasmodium. Toxoplasma, agente causador, Toxoplasma gondii. Tem Toxoplasma doença, agente causador chama Toxoplasma gondii.
tá bom? Não confunda. Não vai cair sobre transmissores. Vai cair sobre os causadores. Então, a gente tem causador da doença de Chagas. Quem é? O Trypanosoma cruzi. Causador da malária. Quem é? Plasmódio. Causador da toxoplasmose. Quem é? Toxoplasma gondii. 2i no final. Ah, tá tranquilo, velho. Todo mundo aqui vai tirar um 10 limpinho nessa prova da semana que vem. Eu não sei por que vocês estão preocupados. Ainda mais tá todo mundo em casa, tranquilo, vendo Netflix até na tampa. 10 nem tanto, mais um 7. Isso. Aí sim, velho. Mais alguma dúvida? Perguntas? Até o próximo plantão. Pode ser? Um joinha aí para vocês. Até a próxima semana.